A energia inesquecível. Classe. A energia rara que torna as pessoas verdadeiramente inesquecíveis. É mais fácil de reconhecer do que definir. Nós a reconhecemos quando a vemos. Mas o que ela é? Este livro irá ajudar você a responder a essa pergunta e também a ser uma pessoa de classe em todas as áreas da sua vida. Quando você conseguir isso, o que não é fácil, terá se tornado literalmente inesquecível. A propósito, assim como a classe é fácil de ser reconhecida, a falta dela também aparece facilmente em um homem ou em uma mulher. E isso não é algo que você queira que as pessoas percebam em você. Nós teremos muito mais a dizer sobre a classe e por que ela é importante nos próximos capítulos. Você terá a oportunidade de atualizar sua própria definição de classe e irá desenvolver instrumentos práticos e poderosos para se tornar inesquecível para as pessoas que conhecer, seja nos negócios ou em qualquer outra área da sua vida. Nada é mais importante. Talvez você ainda não compreenda neste momento, porque a classe é tão importante, mas ao final deste livro compreenderá. Nós começaremos discutindo o sentido, muitas vezes confuso, de classe, e também o efeito muito claro que ela pode ter tanto nas interações pessoais como nas comerciais. Vamos ver como classe foi um fator decisivo em um momento crítico na história americana, e também investigar como as lições daquele momento podem servir para você. Para começar nosso estudo de classe e ver o que ela pode fazer, vamos avaliar um caso. Nunca houve um exemplo mais claro de classe em ação do que no primeiro debate presidencial televisionado da história, que aconteceu em 26 de setembro de 1960. Os debatedores eram John F. Kennedy, então senador por Massachusetts, e o vice-presidente Richard M. Nixon. Ao longo dos anos, muitos livros foram escritos sobre esse evento, mas raramente ele foi discutido do ponto de vista de classe, na forma como estamos usando a palavra. E classe foi um fator decisivo no debate. Ela foi a diferença entre o perdedor e o ganhador, e nesse sentido alterou o curso da história. John F. Kennedy e Richard Nixon estavam em uma ótima forma quando desse encontro televisivo. Ambos tinham boas razões para se sentirem otimistas quando à eleição. Seus currículos eram muito diferentes, mas também muito impressionantes. Os dois candidatos foram nomeados em 1960, na primeira votação da Convenção Nacional de seus partidos. Kennedy, cuja nomeação sairia antes, conquistara impressionantes vitórias sobre o experiente senador Hubert Humphrey Hay nas primárias. As vitórias de Kennedy em Western Virginia e Wisconsin tinham demonstrado suas chances de ganhar a presidência, já que havia dúvidas sobre a real possibilidade de um católico ganhar uma eleição fora de um estado que fosse predominantemente católico, como Massachusetts. A religião de Kennedy tinha levantado incertezas dentro do seu partido, mas os democratas deixaram a preocupação de lado depois de West Virginia e Wisconsin. Então, imediatamente após sua nomeação, Kennedy tomou uma decisão ousada e politicamente prática ao selecionar seu companheiro de chapa. Sua escolha de Lyndon Johnson, senador pelo Texas, pôde ter surpreendido alguns de seus tradicionais partidários no Nordeste dos Estados Unidos. Mas os democratas ficaram com uma chapa poderosa nacionalmente. Johnson, que era o líder da maioria no Senado, era um político muito experiente, que conhecia Washington por dentro e por fora. Ele era um guerreiro e normalmente um vencedor. Talvez a única desvantagem da escolha de Johnson como vice-presidente era que ele e Kennedy mal se suportavam. Mas Kennedy pôs suas emoções de lado para tomar uma decisão prática e eficaz. Essa foi uma decisão de classe?
Vamos voltar a essa questão mais tarde. 2 semanas após a nomeação de Kennedy, Richard Nixon tornou-se o candidato republicano, com a perspectiva histórica proporcionada pelo escândalo de Watergate. Pode ser difícil hoje ter a noção correta da popularidade de Nixon quando sua nomeação. Naquela época, os Estados Unidos estavam preocupados com a ameaça nuclear que vinha da União Soviética. Nixon ganhara evidência ao discutir energeticamente com o premier soviético, Nikita Khrushchev, em uma feira de negócios. Ele também enfrentara uma multidão anti-americana durante sua visita à Venezuela. Nixon parecia oferecer segurança e competência em um momento assustador da história americana. É verdade que ele já tinha passado por situações constrangedoras, mas ele sempre saíra bem. E parecia que era o que estava para acontecer novamente. Ele era, definitivamente, o favorito para ganhar as eleições presidencial. As posições defendidas por Kennedy e Nixon eram semelhantes em alguns aspectos e muito diferentes em outros. Os dois falavam da grandeza dos Estados Unidos, em termos mais ou menos convencionais. Mas Kennedy desafiava a complacência das pessoas e ainda assim conseguia parecer otimista. Em muitos de seus discursos, ele se referia à disparidade de mísseis, uma suposta vantagem que os soviéticos possuíam no número de armas intercontinentais. Essa disparidade não existia, mas, assim como na escola de Lyndon Johnson, Kennedy parecia disposto a sacrificar certas coisas para conquistar seus objetivos. O Partido Republicano geralmente assumia uma linha dura nas questões de defesa. Assim pode ser difícil imaginar Richard Nixon como um pacifista. Mas comparado a Kennedy, foi assim que ele pareceu na eleição de 1960. Não fazia muito tempo que o presidente Eisenhower, que fora o supremo comandante aliado na guerra contra a Alemanha nazista, lançara o alerta de que o crescimento do complexo industrial militar ameaçava dominar a vida americana. O discurso de Eisenhower a esse respeito era digno do mais ardente pacifista, e Kennedy provavelmente concordou com a maior parte dele, mas preferiu se lançar como defensor da liberdade dos Estados Unidos ante a ameaça militar soviética. Como vice-presidente em exercício, os discursos de campanha de Nixon mencionavam o presente seguro e um futuro melhor, mas ele falava disso no contexto dos princípios republicanos, como a livre iniciativa e a diminuição dos gastos do governo. Além da mensagem de pró-americanismo, Kennedy e Nixon compartilhavam a preocupação com a ameaça soviética e outras questões de políticas externas. Embora Kennedy pudesse mais ênfase na necessidade de fortalecimento das Forças Armadas, a semelhança de discurso dos dois candidatos forçou suas campanhas a procurar formas de distinguir um do outro. A eleição se transformou em um debate sobre experiência. Os dois candidatos tinham chegado ao Congresso no mesmo ano, 1946, mas Nixon procurava se mostrar mais qualificado na política externa, exibindo suas credenciais de vice-presidente. A questão da experiência parecia ser um ponto fraco na campanha de Kennedy, e antes do primeiro debate, Nixon apresentava ganhar força. Isso era crucial porque, na época, o número de democratas no país era muito maior que o de republicanos. A corrida para a Casa Branca estava tão disputada que qualquer pequena vantagem poderia render enormes dividendos. Mas, assim como Nixon parecia encontrar seu ponto forte, aconteceram diversos eventos de mídia que tiveram forte influência no resultado da eleição. A ênfase que Nixon punha em sua experiência nas políticas interna e externa era prejudicada por seu próprio chefe. No outono de 1960, o presidente Eisenhower
dava uma coletiva de imprensa, atividade de que ele nunca gostara. Ele estava com pressa para acabar com a entrevista. Então o jornalista perguntou sobre quais grandes decisões de governo tiveram a participação do vice-presidente, Nixon. Eisenhower respondeu: "Se você me der uma semana, talvez eu me lembre de uma." O presidente não estava querendo menosprezar Nixon. Ele tentou fazer uma piada sobre seu próprio cansaço e sua falta de concentração. Mas o comentário foi um presente para Kennedy. Isso lhe ofereceu a oportunidade de minar a questão da superioridade de Nixon. Kennedy disse: "Sim, o senhor Nixon é experiente, mas sua experiência está na fraqueza, na fuga do embate e nas políticas derrotistas." Outros problemas também começaram a atrapalhar Richard Nixon. Após a Convenção Nacional Republicana, ele prometera fazer campanha em todos os 50 estados, mas uma infecção no joelho deixou de molho por 2 semanas. Depois, indo contra a opinião de seus colaboradores mais próximos, ele tomou a campanha em condições de saúde ainda não ideais. E aquele candidato cansado teve então que voltar sua atenção para o primeiro debate presidencial televisionado da história. Nixon fora campeão em debate estudantil e gostou da oportunidade de falar com seu oponente em rede nacional de TV. Mas, como a história mostra, as sutilezas da comunicação ficaram contra o vice-presidente. Kennedy dedicou uma tremenda quantidade de tempo preparando-se para esse evento. O sucesso recente da transmissão de suas respostas sobre religião provara que a televisão tinha imenso potencial para ajudar em seu sucesso. Além disso, uma apresentação forte contra o amplamente favorito Nixon ajudaria a estabelecer sua credibilidade e aumentaria a confiança do público em sua capacidade de liderança. O vice-presidente também foi preparado para o debate, mas o resultado não seria decidido pelo conteúdo. Nixon também teve má sorte com os outros eventos de mídia. Kennedy marcou pontos importantes com os negros, quando apareceu para ajudar Martin Luther King Jr. Quando este foi preso em Atlanta, o vice-presidente foi pego em um conflito de interesses e teve de ficar em silêncio nesse caso, que foi muito divulgado. Kennedy usou a cobertura da imprensa para fortalecer sua imagem carismática e compassiva. Perto do final da campanha, Eisenhower apareceu para mostrar seu apoio a Nixon. Essa ação foi desprezada pelos democratas e possivelmente fez o vice-presidente parecer incapaz de vencer a eleição sozinho. Essa suposta fraqueza repercutiu na imprensa. Combinadas ao fraco desempenho de Nixon no primeiro debate, a gafe de Eisenhower e a outros triunfos de Kennedy na mídia, pequenos erros de comunicação como esse ajudaram a minar a força do candidato republicano. John F. Kennedy foi capaz de colocar Nixon na defensiva contra sua inspirada compreensão dos fatos. Mas Nixon soube responder às críticas do oponente. A maior questão do debate foi o apelo visual do atraente Kennedy contra a aparência doentia de um Nixon abatido. Diversos fatores contribuíram para a imaginação ruim de Richard Nixon. Seus problemas de saúde, que o acompanharam até o debate, resultaram em grande perda de peso. O fundo do estúdio de televisão, recém-pintado de cinza, misturava-se com o terno de Nixon. Em suas inserções durante os comentários de Kennedy, Nixon aparecia enxugando o suor da testa. Ele aparecia acuado e abalado, enquanto isso, a aparência de Kennedy era ótima. Costuma-se dizer que as pessoas que ouviram o debate no rádio pensaram que Nixon tinha ganhado o embate, enquanto os milhões que assistiram pela TV consideravam Kennedy o vencedor inconteste. Há uma razão simples para isso. Nixon fez uma apresentação excelente, mas Kennedy tinha
ou parecia ter uma vantagem avassaladora em classe. O que queremos dizer com vantagem em classe? Isso não significa que Kennedy estivesse mais bem vestido do que Nixon, embora se possa dizer que sim. O significado real é o primeiro ponto importante para se compreender classe. A vantagem em classe de John Kennedy estava na aparência tranquila, calma e controlada. Nixon podia ter conteúdo, mas Kennedy tinha classe. Na verdade, nada do que foi dito naquela noite tinha grande importância em termos de políticas públicas ou relações exteriores. Não houve frases de efeito nem declarações bombásticas, e as questões discutidas parecem totalmente relevantes no mundo de hoje. Mas o que persistiu foram imagens de um John F. Kennedy de aparência confiante e tranquila. A classe em pessoa, apesar de Richard Nixon ser muito mais experiente no governo e mais conhecido que ele. Como isso aconteceu? Em meio a tudo, o que foi escrito sobre o primeiro debate presidencial, 3 pontos se destacam. Vamos retornar a esses pontos de várias formas ao longo do livro. Então, enquanto são apresentados, reflita sobre como eles podem estar presentes em sua vida e em sua carreira. Talvez você nunca se candidate a presidente, mas com certeza irá se deparar com algumas das decisões que Kennedy e Nixon fizeram há 50 anos. Em um nível mais superficial, essas decisões podem parecer meros detalhes irrelevantes, mas elas diziam respeito, na verdade, a algo mais. Elas tinham a ver com classe, ou a percepção de classe, e sobre como comunicar essa impressão com eficácia. Primeiros participantes do debate estavam lá por razões muito diferentes. Para Kennedy, o debate era uma opção positiva, relativamente desconhecido. Ele tinha tudo a ganhar e pouco a perder. Para Nixon, contudo, o debate era uma obrigação. O pior de tudo era que ele mesmo tinha se imposto essa obrigação, indo contra a opinião do seu comitê. Os assessores de Nixon insistiram para que ele não debatesse com Kennedy, mas Nixon se sentia obrigado a fazê-lo, e ele sentia ter algo a provar, talvez mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa. Assim, suas ações baseavam-se em insegurança em vez de força. Essa é uma dinâmica muito interessante. Ela pode afetar qualquer pessoa que tenha que tomar decisões, independentemente de circunstâncias externas. Quanto mais poderoso um indivíduo se torna, mais ele sente que tem de provar que merece o seu poder. Ele precisa de apoio e confirmação constantes, o que em geral se manifesta como uma comitiva de gente que concorda com tudo para que o tomador de decisões possa afastar as dúvidas que tem sobre si mesmo. A classe nunca se manifesta de má vontade. Classe é sempre uma opção positiva, ou até mesmo alegre, ainda que suas ações sejam objetivamente de classe. O efeito positivo é cancelado se a motivação for negativa. E não se deixe enganar, a motivação negativa sempre se revela, às vezes de formas inesperadas e constrangedoras. Existe uma ligação essencial entre classe e comunicação. Pessoas de classe são aquelas que conseguem comunicar claramente quem são e qual é a sua visão. Você não tem que ser a pessoa mais inteligente do recinto para ser o líder. É amplamente aceito por muitos historiadores que 2 dos homens mais inteligentes a ocupar a presidência dos Estados Unidos foram Jimmy Carter e Richard Nixon. Carter era formado em engenharia elétrica, enquanto Nixon tinha um diploma de direito pela Duke University. Ainda assim, concorde-se ou não com suas políticas, Ronald Reagan é lembrado como um presidente popular e eficaz. O grande comunicador, o homem responsável por ganhar a Guerra Fria, quando disse: "Derrube esse muro", ele se tornou inesquecível,
não foi devido a qualquer título acadêmico que tivesse. Foi por causa do que ele disse e como disse. Pessoas inesquecíveis falam entre termos de visão. Frequentemente, sua mensagem não é sobre o que fizeram ou irão fazer, mas sobre o que vem. Elas pintam o quadro de um mundo que os outros não conseguem imaginar e compartilham essa visão com palavras. Elas não usam estatísticas para convencer os outros. Elas usam imagens vívidas. Ser um grande comunicador exige duas qualidades distintas. A primeira é o otimismo. Pessimismo não tem classe. O indivíduo inesquecível enxerga além da situação atual, para imaginar uma época melhor. Quando esse tempo chegará? Como a melhoria vai acontecer? Detalhes. Segundo, um grande comunicador expõe essa visão em palavras simples, para que todos possam compreender. O uso de vocabulário rebuscado não ajuda. O que ajuda é usar linguagem que possa ser claramente compreendida por motoristas de caminhão e cientistas. Simples, compreensível e fácil de repetir. Frases como eu consigo ver, eu imagino ou eu acredito são ferramentas poderosas. Seus pensamentos ajudam a pintar um quadro dessa imagem. Por exemplo, de nada ajuda citar estatísticas sobre como a produtividade e a felicidade geral aumentam quando as pessoas gostam de ir para o trabalho. Ninguém lhe escutará se você afirmar a importância de se desenvolver uma série de sistemas e processos para aumentar gradualmente a satisfação dos funcionários no trabalho, para que a qualidade melhore. Essas são afirmações corretas, mas quem se deixaria inspirar por elas? Mas suponha que você diga isto. Eu imagino um futuro, não muito distante, em que cada trabalhador ame o seu trabalho. Esse é o mundo que eu vejo. Você consegue se imaginar indo para o trabalho todos os dias, amando o que faz e as pessoas com o que trabalha? Como você acha que isso afetaria seu trabalho e mesmo sua vida pessoal? Esse é o mundo que eu imagino, e ele é possível se nós trabalharmos juntos para criá-lo. Junte-se a mim, seja um líder, inspire as pessoas. Se você quiser, eu sei que teremos sucesso. Se você liderar as pessoas à sua volta. Se você inspirá-las, cada um de nós vai acordar e amar ir para o trabalho. Você vai participar ou não? O significado é o mesmo, mas a mensagem é muito diferente. Não pergunte o que seu país pode fazer por você. Pergunte o que você pode fazer por seu país, disse John F. Kennedy em seu discurso inaugural em 1961. Por que isso foi inesquecível? Porque ele foi inesquecível. Kennedy não pediu ao povo americano para segui-lo, nem lhe pediu para liderar. Ele desafiou os americanos a servir. Essa é a ironia de uma pessoa realmente de classe. Pessoas verdadeiramente inspiradoras e inesquecíveis não sentem motivação para liderar pessoas. Sua motivação é servi-las. Essa sutil invenção de lógica conquista, para o líder, a lealdade e o respeito daqueles que no final irão servi-lo em retribuição. Para que as pessoas sejam inesquecíveis, elas precisam de seguidores. Por que qualquer indivíduo iria querer seguir alguém, a menos que sentisse que essa pessoa serve aos seus interesses? Quanto mais você conseguir fazer isso, mais conquistará a confiança de todos à sua volta. Não porque você é o chefe, mas porque você sabe do que as pessoas precisam e está determinado a fazê-las conseguir. O indivíduo inesquecível gosta de ajudar os outros a se tornarem versões melhores deles mesmos. Uma pessoa inesquecível não se propõe a fazer o trabalho dos outros. Ela pinta um quadro de como os outros podem fazer seu próprio trabalho. A propósito, essa é exatamente a intenção deste livro. Então, por favor, siga para o capítulo 2.